Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Lei para o Serviço Civil Voluntário nos municípios é sancionada. Está em vigor o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, pelo qual as prefeituras poderão contratar trabalhadores para determinados serviços, com jornada reduzida e regras específicas. A Lei 14.370 de 2022, que cria o programa, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 15 de junho em edição extra. A nova norma é oriunda da Medida Provisória 1099 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional com mudanças em relação ao texto original do Poder Executivo, editado em janeiro deste ano. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei sem vetos. O novo programa é direcionado a jovens de 18 a 29 anos e pessoas com 50 anos ou mais, sem emprego formal há mais de 24 meses e pessoas com deficiência. As prefeituras poderão contratar pessoal para atividades consideradas de interesse público e que não sejam de atribuição de servidores municipais. A remuneração será feita por meio de bolsas no valor do salário mínimo por hora, R$ 5,51, pela Lei 14.358 de 2022. O dinheiro recebido não entrará no cálculo da renda familiar para programas sociais federais e poderá ser acumulado com o benefício de prestação continuada, a pensão por morte ou o auxílio acidente. Os contratos deverão prever uma jornada de no máximo 22 horas semanais, com limite de 8 horas diárias. Os trabalhadores também receberão vale-transporte e contarão com seguro contra acidentes. Em contrapartida, deverão participar de cursos de formação técnico-profissional. Pela lei sancionada, terão prioridade nas contratações os atuais beneficiários de programas de renda e os integrantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O programa terá duração de 24 meses e será aplicável também ao Distrito Federal. A ANS bloqueia temporariamente comercialização de 70 planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou na segunda-feira, 27 de junho, a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de 8 operadoras. O motivo principal para este procedimento são as reclamações sobre cobertura assistencial. A venda ficou proibida desde quinta-feira, 30 de junho, e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhora no desempenho assistencial. Segundo a ANS, os usuários atuais dos planos suspensos não serão prejudicados e poderão usufruir do serviço normalmente. A suspensão da venda é resultado do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas. A ANS analisa as reclamações sobre descumprimento dos prazos máximos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março, foram analisadas 37.512 reclamações. Os resultados do monitoramento são divulgados trimestralmente. Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização. Além dos que tiveram a comercialização suspensa, a ANS informou que 4 planos de 3 operadoras poderão ser vendidos novamente. A lista completa dos planos suspensos e dos que tiveram a comercialização liberada pode ser acessada no Portal de Convênios. Acesse portalconvênios.com. TCU analisa contas do Governo Federal de 2021. O Tribunal de Contas da União, o TCU, apreciou na quarta-feira, 29 de junho, as contas do presidente da República, Jair Bolsonaro, relativas ao ano de 2021.
O relator do processo, o ministro Haroldo Cedrais, começou a ler um resumo de seu relatório, bem como seu voto, perto das 10h30 da manhã. Cedrais explicou na abertura da sessão que já havia disponibilizado aos outros ministros cópia do parecer elaborado pela Secretaria de Macroavaliação Governamental. A análise técnica e jurídica das contas presidenciais devem ser realizadas anualmente, em até 60 dias após o recebimento das referidas informações sobre os gastos públicos. Dentre os documentos apreciados para averiguar se as operações realizadas seguiram os princípios de contabilidade aplicados à administração pública federal, estão os demonstrativos contábeis da União e o relatório sobre a execução orçamentária, incluindo os percentuais de investimentos obrigatórios e a execução de emendas parlamentares, entre outros aspectos. Concluída a apreciação e emitido um parecer prévio conclusivo, que indique se os balanços apresentam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial da União até 31 de dezembro do ano em análise, o TCU encaminha as conclusões ao Congresso Nacional, ao qual compete julgá-las. STF deve julgar a ação que obriga prefeituras a garantir vagas em creches. O Supremo Tribunal Federal, o STF, estava programado para julgar na quinta-feira, 30 de junho, ação sobre obrigatoriedade das prefeituras garantirem vagas em creches. A ação foi movida pela Prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, contra o Ministério Público de Santa Catarina sobre a obrigatoriedade do poder público de oferecer e garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos. A decisão pode causar impacto de 13,8 bilhões de reais aos cofres municipais e perda de qualidade para outras etapas da educação oferecidas pela Prefeitura. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, ingressou como amicus curiae e pediu o adiamento do julgamento. A análise está prevista em recurso extraordinário. O resultado desse julgamento no STF pode abrir precedente sobre o assunto e impactar outras prefeituras. A Constituição Federal prevê a obrigatoriedade dos entes locais somente para a pré-escola. Apesar de ser um dever dos entes federados disponibilizar vagas para a educação, a CNM entende que o cumprimento desse tipo de obrigatoriedade deve estar diretamente relacionado ao conjunto do orçamento das políticas públicas municipais, que estabelecerão que esse objetivo vai ser alcançado. Além disso, é necessário definir um cronograma conforme a realidade local. A entidade reforça que não é contra a norma, mas não há obrigatoriedade de cumprimento sem respeitar o orçamento. Placas de obras devem ser cobertas no período eleitoral. Em atenção às vedações do período eleitoral, administradores municipais e estaduais devem providenciar a cobertura da marca institucional do governo federal e dos estados nas placas de obras. Todas as plotagens relacionadas às atividades e aos projetos em andamento decorrentes dos convênios celebrados devem ser cobertas sob pena de multa no valor de 5 a 100 mil reais em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar. Segundo o artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, a linha B, inciso 6, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Nos 3 meses que antecedem o pleito, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Assim, durante o período das eleições federal e estaduais, é necessário que o município oculte imediatamente nas placas de obras a logomarca do governo federal. Somente após o fim das eleições, em primeiro ou segundo turno, as marcas cobertas ou retiradas ou qualquer outra forma de publicidade institucional poderão ser reestabelecidas.
O período eleitoral é compreendido entre o dia 2 de julho de 2022 até a realização da votação do segundo turno, se houver, tanto para as eleições nacionais de presidentes, senadores e deputados federais, quanto para as estaduais de governadores e deputados estaduais ou distritais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!